mapas podem ser considerados as mais antigas formas de pensamento geográfico. Os primeiros eram feitos em tijolos, madeira, esculpidos ou pintados e até mesmo desenhados na pele de animais. Eles foram úteis para traçar estratégias militares na conquista de outros povos, na expansão das civilizações e uma forma de registrar os domínios dos imperadores da antiguidade. O desenvolvimento de suas técnicas também foi colocado a serviço do poder. Você pode até pensar que os mapas são de uso exclusivo da geografia, mas eles também têm uma importante função nos estudos da dinâmica de doenças, localização de focos de problemas sociais e rastreamento de populações de animais ameaçados, por exemplo. Seus dados podem ser uma ferramenta importante para a criação de estratégias de políticas públicas de enfrentamento de epidemias, como atualmente a epidemia de Covid, e nos estudos de rastreio, conservação e preservação de espécies. Fique até o final para descobrir que os mapas podem ir muito além das páginas do seu livro de geografia. Meu nome é Maura Brandão e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. Bem-vindo a mais um episódio do Descobrindo Galápagos e como você já deve ter percebido, nós vamos embarcar na geografia e conhecer mais sobre os mapas. Antes de falarmos deles de forma propriamente dita, vamos falar da localização de Galápagos, né? Afinal, esse é o tema do nosso podcast. Para você que está meio perdido na fila do pão, Galápagos é um arquipélago no Oceano Pacífico que fica a quase 1.000 quilômetros da costa continental. Na verdade, a província de Galápagos pertence ao Equador. Inclusive, você pode aproveitar que começou a ouvir o podcast e abrir o Google e já colocar Galápagos aí no buscador para você poder ir nos mapas e localizar como é geograficamente o nosso arquipélago. Apesar de existirem dezenas de ilhas, ilhotes e rochedos, temos algumas ilhas que são mais importantes. A ilha de San Cristóbal, que está mais à direita do mapa, é a capital da província. Mas a ilha mais importante, mais povoada aqui da província, na verdade, é a ilha de Santa Cruz, que está logo ao lado da ilha de San Cristóbal. Aqui tem uma estrutura melhor de hotéis, restaurantes, agências de turismo. Normalmente, o pessoal que vem para cá para conhecer Galápagos vem para a ilha de Santa Cruz primeiro e daqui sai para fazer os passeios ou até mesmo para visitar outras ilhas. Se você tem planos de vir para Galápagos, o que você deve fazer para vir para cá é pegar um voo até Quito, que é a capital do Equador, ou Guayaquil, que é uma outra cidade, uma região importante no país, e de um desses dois aeroportos você pega um outro voo para a ilha de Baltra, que é uma ilhazinha que fica do lado da ilha de Santa Cruz. Você só precisa atravessar um canal para chegar até a ilha de Santa Cruz. Mais 40 minutos de carro. Você chega então até a cidade que é chamada de Porto Ayora. Então fica a dica. Continuando, nós temos a ilha de Isabela e também a ilha de Fernandina, que são duas ilhas muito interessantes para quem curte vulcões, porque os vulcões que são ativos de Galápagos estão lá. Inclusive, a última erupção, nós já comentamos no primeiro episódio dessa temporada, ocorreu em janeiro de 2020 na ilha de Fernandina. Tem imagens no YouTube se você quiser dar uma olhada. Então, para você acompanhar esse bate-papo, fica a dica. Fica com o Google Maps aberto para você poder dar uma pesquisada enquanto você ouve a gente.
Bom, agora que nós já estamos todos localizados no espaço-tempo, vamos aos mapas. Para isso, nós temos um convidado muito especial que vai nos ajudar hoje. É o professor André Marques. Ele é formado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, também é membro do Núcleo Curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira e também é membro do Ministério Decifrando Gênesis. Atualmente, ele é professor de Geografia da Rede Estadual do Paraná. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Maura. Obrigado pelo convite. Também saudações aí, né, ao público que prestigia, né, esse podcast que é tão importante para a divulgação da ciência. E vamos contribuir um pouquinho hoje, né, para que a gente entenda um pouco sobre a história dos mapas aí, e outras coisas ligadas à cartografia e tudo mais. Muito legal, professor. Eu achei bem interessante a gente fazer um episódio só sobre mapas, porque muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que mapa é só coisa de geografia, mas principalmente eu agora, no meu doutorado, já terminei, eu trabalhei com mapas, com georreferenciamento, e a gente percebe que ele tem uma aplicação muito mais ampla do que simplesmente o que está lá no livro. Mas antes da gente começar a falar dessas aplicações, eu acho legal a gente fazer um pequeno apanhado histórico sobre as características do mapa, sobre quando que ele foi criado, lá no início, as funções que ele tinha. Como que a gente pode fazer esse apanhado contextualizando com a história dos mapas até chegarmos no que a gente conhece hoje? A gente tem que começar então pela história e arqueologia, né? O mapa tem então descoberto, né, mais antigo que existe, datado de cerca de 2.600 anos antes de Cristo, é o chamado mapa de Gassur. É um mapa descoberto na região da Mesopotâmia, que inclusive é a grande probabilidade de retratar ali o rio Eufrates, né, e montanhas ao seu redor ali e outros acidentes geográficos em volta, né, o vale do rio e tudo mais. Então esse mapa, na verdade, ele foi feito num pedaço de argila, do tamanho da palma de uma mão, né, aproximadamente, e alguém desenhou em baixo relevo, né, essas características do relevo ali, então, e fez o primeiro mapa. E, inclusive, Maura, tem ali nesse mapa as primeiras referências à orientação. Por exemplo, norte, leste e oeste, mas nos símbolos, né, da região, então já tinha ali, então, nesse primeiro mapa aí. Também, né, um pouco mais à frente, a gente sabe também que outros mapas também foram surgindo, né, foram sendo descobertos, como, por exemplo, no Oceano Pacífico, né, tem um mapa ali que foi descoberto, é o mapa das Ilhas Salomão. Pra você ter uma ideia de como que ele é, né? Ele é feito de fibras vegetais, imagine bambu, assim, né? Todos entrelaçados, são todos trançados ali. E conchinhas pregadas, então, em lugares estratégicos dessa base, né? Para representar, no caso, as conchinhas, para representar as ilhas onde essas pessoas que viviam ali iam de ilha em ilha, né? Provavelmente por meio de embarcações pequenas e tal. E também a gente não pode deixar de falar de Eratóstenes de Cirene. Essa pessoa foi muito importante, por exemplo, para calcular a circunferência do nosso planeta. Hoje, sabemos que o nosso planeta tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. Pasmem você, né? Naquela época, ele viveu ali entre o ano 276 a 196 a.C., e ele foi o primeiro, então, a fazer esse cálculo. O que ele fez, para ser bem rápido, né? Ele fincou uma estaca na cidade de Alexandria, no Egito, andou mais ou menos 600 quilômetros, ou mandou alguém fazer isso. Provavelmente ele mandou alguém, né? Pois é. Fincou uma outra estaca na cidade de Siena, também no Egito. E viu o ângulo que a sombra fazia ali sobre essa estaca e o chão, né? Resultado, por meio de alguns cálculos matemáticos, por meio de cálculos ali, né, no caso de ângulo e tudo mais, ele descobriu aproximadamente 46 mil quilômetros. Errou por relativamente pouco, né, para o tempo que ele vivia ali. Isso que é interessante, né? Porque se a gente for imaginar às vezes é difícil pra gente que vive numa realidade em que todo mundo tem GPS. Você pega o celular, abre o Waze porque você quer chegar em algum lugar. Você pega o Google Maps porque você quer... É engraçado porque às vezes eu tô conversando com o meu namorado, eu fico contando as coisas daqui, aí ele pega e ele abre o Google Maps pra tentar ver
essas coisas que eu tô falando aqui de Galápagos, por exemplo, né? Então, pra gente é muito fácil ter acesso a mapa e é muito fácil a gente, uma pessoa, por exemplo, fazer um mapa, né? Eu mesmo, na minha pesquisa, eu já falei, né? Eu trabalhei com mapas e eu baixo os mapas que estão prontos e eu consigo montar o meu próprio mapa. Mas a gente tá falando de uma época em que simplesmente o único recurso que a pessoa tinha era o que você tá falando. Eu mando alguém lá colocar uma estaca, eu meço o tamanho da sombra, uso umas fórmulas matemáticas pra tentar ter um valor aproximado da realidade. E ainda assim o cara chegou muito perto, né? Exatamente. Então ele fez um grande feito para a época. Bom, mas infelizmente, né, na Idade Média teve uma decadência, pelo menos na parte da Europa, né? Onde a igreja, né, a igreja romana naquele momento, ela concebeu os mapas do tipo Orbis Terrarum. Para a pessoa que está nos ouvindo, né, o mapa dos Orbis Terrarum, imagina uma moeda, né? Imagina que essa moeda é fatiada em 3 partes, em que era colocado ali, desenhado o mundo conhecido: Ásia, Europa e África. E no centro, ali, Jerusalém, que era o centro da religião, da região, né? Então, e ali tinha o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e o mar conhecido até então, né? Que no caso ali seria um pedaço do Atlântico, do Pacífico, perdão, do Índico, né? E a África também não estava retratada inteira, né? Era só o norte da África. Então você vê como é que era. Só que daí tem um detalhe, o problema é esse, né? Eles concebiam a Terra como sendo um plano, né? Aí que a religião influenciou negativamente, né? Infelizmente. A gente quer aproveitar a oportunidade para falar que a Terra não é plana, tá bom? Então só entrar no Instagram da NASA, que tem transmissão ao vivo da estação espacial, que você vai ver a prova de que a Terra não é plana, pessoal, por favor. Ah, sim, o tema não é esse hoje, né, Maura? Mas existem muitas evidências, né? Por exemplo, você pode ir na beira do mar, né? Poder ver ali, então, um navio indo no horizonte, sumindo o casco primeiro e depois o mastro. Significa que o navio está acompanhando a curvatura do nosso planeta. Ou mesmo vendo o eclipse lunar, não é? Vendo ali a sombra da Terra sobre a Lua. Exato. Nunca é conforme um perfil de uma moeda de perfil. Sempre é redondo, né? Nunca modifica. Não é achatadinho, né? É a sombra do nosso planeta, né? Então. Exatamente. Então é aí que são algumas evidências, são várias, né? Bom, e dando seguimento aqui, né? Eu tenho para mim que Cristóvão Colombo, ele, além de ler as escrituras, ele tinha um maior conhecimento que a maioria, né? Por isso que ele pôde navegar mais longe e poder, então, por exemplo, descobrir as Américas, né? Sabemos, então, que ele descobriu no período das chamadas Grandes Navegações, em que um pouco antes a igreja, tipo assim, fazia com que as pessoas não navegassem tão longe, né? Porque tinham medo, colocavam medo nos navegantes de cair num abismo, que era a borda desse cair na cachoeira, né? Exato. Então, resultado, né? Isso aí atrasou a ciência geográfica, cartográfica, durante a Idade Média, né? Então, no mesmo tempo, olha só que interessante, os árabes, no caso ali os muçulmanos e tal, eles já também estavam desenvolvendo, então, a cartografia e corrigindo erros, por exemplo, erros de Ptolomeu, corrigindo algumas coisas que se tinha como por exemplo, a questão da Terra plana, né? Então, por exemplo, deixa eu só localizar a frase aqui, ó, e o nome do Ibn Idrisi, Al-Idrisi, que foi um cartógrafo, né? Foi uma pessoa que trabalhou com isso. Ele disse o seguinte: a Terra é redonda como uma bola e a água é colada a ela e permanece acima dela naturalmente e de forma contínua. Ambos, terra e água, são posicionados no universo como a gema dentro do ovo. Então, imagina uma gema dentro do ovo flutuando ali, né? Essa era a ideia que os árabes tinham naquele momento com Al-Idrisi. E além de outros, além de outros como Ibn, vou tentar falar o sobrenome dele aqui, Cardazaba. Ele viveu ali entre 272 o período ali, né, de descobrimentos ali, né? Então ele também diz o seguinte aqui, ó: a Terra é redonda como uma bola e está posicionada como uma gema no interior do ovo, confirmando aquilo que o anterior disse, né? Então, enquanto, infelizmente, em alguns setores havia decadência científica na Europa, no mundo árabe havia, então, um crescimento, né?
além de outros, como por exemplo, né, Hammer na Prússia também, ele desenvolveu, melhorou, né, a questão dos mapas, colocando ali Europa, Ásia e África também, né, muito mais fiel do que o que a igreja tinha até então. Cantino também, no ano 1502, perdão, já retratava as costas ali do nosso país, né, do que hoje é o Brasil, e Mercator, né? Então sabemos que Mercator contribuiu muito para o desenvolvimento da cartografia, por exemplo, fazendo a projeção cilíndrica de Mercator, que preserva as regiões de médias latitudes, né, no caso da Europa, dando uma posição avantajada para a Europa, já que ele era europeu, e distorcendo muito mais, porque sabemos que os mapas distorcem, né? Porque quando você pega um globo e coloca num plano, em algum lugar vai distorcer, né? Né, Mauro? E daí, nesse caso, então, o Mercator preservou as partes da Europa. Mercator é a projeção que a gente é acostumado a ver, não é? Atualmente? Exatamente. Por exemplo, é o que o Google Maps utiliza, né? A mesma projeção. É as projeções mais comuns dos mapas escolares. A projeção de Mercator do Mapa Mundi. Mas também outros, né, contribuíram, né, um pouco mais avante, como, por exemplo, Gauss, em 1885, que construiu, então, a melhor proporcionalidade, né, entre os territórios. Né? Em vez de focar mais na forma, ele focou mais na proporcionalidade. Inclusive, tem um site que você pode manipular o mapa. Por exemplo, você pega o mapa do Brasil, arrasta até a região da Europa para ver como é que ficaria o mapa do Brasil. Do que a gente está acostumado, ele fica bem distorcido, porém, fica com de acordo com o mapa de Mercator, né? Ele fica fora do padrão dele ali, né? Mas com o de Gauss ele fica de acordo com as proporções adequadas. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você, porque quando eu estava estudando para fazer o roteiro aqui do podcast, desse episódio, eu fiquei me perguntando assim, como é que o pessoal, há 500 anos atrás, eles começaram a fazer esses mapas, né? Porque não tinha nenhum satélite de cima filmando ou tirando fotos para você saber o contorno dos continentes, por exemplo. Eu imagino que eles usavam os navios para contornar a costa, mas você pode falar pra gente mais ou menos como que funcionava isso? Só a título de curiosidade mesmo. Pois é, então, é justamente nessa linha aí mesmo. Eles, ao navegar, né, das grandes navegações, eles iam acompanhando, inclusive já tinha em alguns navios, já tinha a bússola, né? E conforme a orientação da bússola, eles iam mapeando a costa daquela ilha ou daquele continente ali que eles tinham recém-descoberto e iam mapeando, fazendo o desenho ali na hora mesmo, né? Uma coisa, vamos dizer assim, quem sabe faz ao vivo, né? Inclusive tinham cartógrafos embarcados, né? Então, no caso de Darwin, né, quando ele foi nas Ilhas Galápagos, também tinham engenheiros cartógrafos juntos, né? Era uma equipe. E no caso também de Cristóvão Colombo, né, lá na antiguidade, né, no período das grandes navegações e tal. Você vê que, por exemplo, os mesopotâmicos, os egípcios e também romanos, eles usavam o que tinha na mão, por exemplo. Já falei, né, da questão dos tabletes, né, com argila, papiros, no caso dos egípcios, faziam seus mapas, e os romanos também, até mesmo mosaicos, né, e gregos também, né, por meio de mosaico. Quem não lembra daquele filme, Alexandre o Grande, onde na primeira cena aparece um mapa no fundo, assim, né? Com aquela pessoa que estava contando a história, né? Aquele homem de cabelo branco lá, que não vou lembrar o nome dele agora aqui. Mas é um mapa ali do mundo conhecido até então, que Alexandre o Grande conquistou, uma boa parte da Ásia, norte da África e Europa, feito ali, então, num mosaico na parede. Então, como que então, eles desenvolviam isso daí? Infelizmente, não tinha helicóptero para poder ver de cima, né? Satélite, como você mesma disse, mas é por pura observação. Então, era algumas das formas que eles utilizavam aí, né? Eu fico imaginando o trabalho e o tempo que isso não levava, por exemplo, para você fazer o mapa da costa do Brasil. Imagina em 1500 e alguma coisa, lá no século XVI, para eles mapearem só a costa do Atlântico do Brasil, o tanto de tempo que não levou para os caras, né, poderem navegar e fazer o mapa, porque, se eu não me engano, nessa época do século XVI já tinha, por exemplo, o mapa para fazer o Tratado de Tordesilhas, né? Então,
Então, eles já tinham essa noção que o mundo vinha até esse lado também, né? Bem interessante. Muitas vezes a gente ensina para os alunos em sala de aula, né, que o Brasil foi descoberto, né, naquele momento ali, em 1500. Na verdade, portugueses e espanhóis já sabiam que existiam essas terras. Simplesmente eles fizeram ali um tratado oficial para, entre aspas, descobrir o país e começar a explorá-lo economicamente, né? Exatamente. No período lá colonial. E esse tratado já seguia uma linha ali pré-determinada, ali, em que o lado esquerdo do mapa seria dos espanhóis, que não respeitaram, né? E do lado direito, os portugueses, que também não respeitaram. Essas tretas aí é outra história, né? Já daria também um ótimo episódio de podcast, quem sabe de história. Eu queria continuar o nosso papo, a gente já teve um panorama histórico muito interessante, mas vamos para uma época mais atual em que, como eu disse há um tempinho atrás, o GPS, que é o Global Position System, que é a sigla lá do inglês, ele está presente em quase todos os dispositivos móveis, relógio tem, né, os smartwatch, tablets, carros já vêm com GPS, navios precisam de GPS hoje em dia para se orientar e etc. Agora, você podia contar pra gente da onde que veio, porque tem uma história aí que foi o exército americano que criou essa tecnologia, depois tem uma outra história que foi Europa. Como que funciona isso pra gente conhecer melhor? É uma boa coisa para a gente comentar também. Então, o sistema de posicionamento global, né, o GPS, ele é americano mesmo, né? Tem outros que eu vou falar já já, mas ele foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para quê? Para justamente ajudar na navegação, né, das Forças Armadas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país, nos moldes de hoje, né, expansionista, né? Ele também não vai conquistar territórios, mas ele vai fazer a guerra para manter, então, a hegemonia sobre outros países, né? Nesse sentido aí. Como já aconteceu no Vietnã, as duas guerras do Golfo, né? E assim por diante. E para você fazer guerra, você precisa de geografia. Claro. Já dizia Lacoste, né? Lacoste dizia assim que a geografia é a ciência da guerra. Lacoste que não é o alligator da sua camisa, né? Não é isso não. Não é a marca da camisa. O geógrafo. É o geógrafo Lacoste. Então, eles gastaram aí cerca de 10 bilhões de dólares na época, né? Para fazer, então, esse sistema de cerca de 24 satélites. E como é que funciona isso, né? Vamos falar aqui. Então, você precisa de ter ali os satélites que são integrados, precisa ter ali, eu vou falar em termos de só localizar certinho aqui, são 3 segmentos, né? Então tem o espacial, que são os satélites, tem o de controle, que é a administração, né, dos satélites ali dos Estados Unidos, melhor dizendo, e o utilizador, que somos nós, né, o usuário, vamos dizer assim. Então o nosso celular tem isso daí hoje, né, tem aqueles antigos GPS, né, você tinha que esperar um tempão para poder ter a geolocalização. Isso está integrado em aviões para poder navegar pelo globo também. Tem aí, né, inclusive em navios e tudo mais. Resultado, né, isso dá então uma integração entre todos esses sistemas, que há um sinal de rádio emitido pelos satélites, né, que vai para, por exemplo, antenas aqui no nosso planeta, que acontece a chamada triangulação também, e isso também vai para o seu celular. Aí depois o seu celular recebe aquilo em forma de coordenadas geográficas, que é um sistema de paralelos e meridianos, né, e ali, então são números, né, em graus, ângulos ali e tudo mais. E dá um ponto único na superfície do planeta. Por exemplo, 23 graus de latitude norte e 13 graus de longitude oeste, né, vamos supor. Então ali você consegue ter um ponto único, que é a geolocalização ali, então, de, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, da casa onde estava o Osama Bin Laden, só para você ter uma ideia, né? Se os Estados Unidos quisessem lançar, então, um foguete para destruir ele ali naquele momento e não pegá-lo, né, exatamente, poderiam, olha só a tecnologia que temos hoje, né? Escolher entre acertar o olho direito ou esquerdo dele. Tamanha a precisão dos GPS hoje, que é coisa de centímetros, né? Você vê que
essa função militar depois veio para os civis, né? Hoje a gente utiliza aí de várias formas. Esse posicionamento lembra muito um gráfico cartesiano, né? Quando você vai construir o gráfico lá com uma função, por exemplo, você precisa dos dois pontos do x e do y para achar o ponto, né? É muito parecido isso aí. Sim. Ou quem não brincou até hoje de guerra naval, né? Uhum. Guerra naval, ele tem as letras e os números, né? Então, quando você pega um de cada um, tem um ponto único que você ou acerta o navio ali inimigo ou não, né? Bom, mas também os russos também têm o seu próprio sistema, né? Que é o GLONASS, o sistema russo, porque durante a Guerra Fria, né, eles desenvolveram a parte dos Estados Unidos. E, por exemplo, os chineses também estão desenvolvendo o seu próprio sistema com o COMPASS. E o Reino Unido, não, perdão, a União Europeia também está tendo um ali que está terminando, que é o Galileu. Então, são pelo menos 4 sistemas aí que poderiam estar em funcionamento hoje, né? Na questão militar, certeza, tem pelo menos 4. Mas para civis, pode estar ainda em desenvolvimento. É interessante porque a gente usa GPS e acha que é a única forma de você achar sua localização no globo, por exemplo. Mas tem os seus governos que estão desenvolvendo a sua própria forma de sistema de localização, né? Isso é bem interessante mesmo. Exatamente. E deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu já me perdi com o uso de GPS, né? Assim, quem nunca, né? O Waze que diria aí. Pois é, a gente acha que tá chegando num lugar, vai ver, não é, daí já se perde tudo, né? Então, só para deixar uma frase aqui, né? Professor de geografia não é Atlas, né? Ele não sabe tudo também, né? É igual biólogo. Biólogo não é uma enciclopédia de todas as espécies de plantas e animais do mundo, gente. Tá bom? Fica a dica. Se você tá com seu professor de ciência e biologia e você vê uma plantinha e você pergunta qual que é o nome daquela planta, o professor não é obrigado a saber, tá bom? Fica a dica aí. Professor André, a gente sabe que os mapas, eles podem ser temáticos, né? A gente tem os mapas de relevo, os mapas políticos. Eu gostaria que você dissesse pra gente, pra quem tá ouvindo agora, quais que são os principais tipos de mapas e como que eles podem ser usados nas diversas áreas, não só na geografia, né? Então, os principais tipos de mapas, né? Por exemplo, existem mapas temáticos, né? No caso ali, como você já disse, né? Mapas sobre relevo, mapa sobre declividade, mapa sobre vegetação, mapa... Então, são vários tipos, né? Mapa hidrográfico e tudo mais. E também tem aquelas classes de mapas mentais, que não tem um rigor científico ali por trás. Por exemplo, uma vez eu fiz uma experiência, uma professora da universidade pediu para a gente fazer um mapa mental do campus universitário, né? Como eu já havia caminhado ali muitas vezes, né? Fazendo caminhada e tudo mais, já tinha esse mapa mental bem feito na minha mente. Então, eu pude reproduzi-lo, né, modéstia à parte, quase perfeito ali, então, no papel, né, e poder, então, tirar uma certa nota. E depois a gente fez essa mesma experiência com alunos, né, no estágio, com alunos de 6º ano, né, do ensino fundamental. E, olha, eles foram muito bem, né, eles gostam disso, né. A gente fez uma rua lá, né, no caso, chamada Rua Paranaguá, lá em Maringá. E depois a gente fez até um artigo com base nisso e a gente conseguiu desenvolver esse trabalho fechando ali, então, o nosso estágio. Muito legal. Eu quero aproveitar esse gancho que você disse que sua professora deu essa atividade para vocês construírem um mapa. E eu quero perguntar quais são os itens que não podem faltar no mapa. Então, imagina que agora seu professor, sua professora de geografia, vai dar uma atividade para você construir o seu mapa, você que tá ouvindo a gente. Quais são os itens que não podem faltar na composição do meu mapa? Pois é, antes, deixa eu só falar que um mapa, ele é um documento. E um documento tem que ser uma coisa precisa, né? Ah, sim. Um mapa é matemático misturado com arte. Então, quem gosta de desenhar, né? E quem gosta também de matemática é isso. Porque coordenado geográfico tem que ser matematicamente preciso ali. E para desenhá-lo também tem que ter habilidade, né? Hoje não tanto porque tem aí os digitais. Mas o que é fundamental em um mapa? Então, o mapa tem que ter um título. Por exemplo, mapa de relevo do estado do Paraná, por exemplo. Ou mapa político do Brasil, assim por diante. Tem que ter uma legenda também, né? Se tem uns símbolos ali, né? Por exemplo, o que é uma linha... Eu vou te perguntar, Mauro, o que é uma linha azul no mapa? O
que representa, por exemplo? Pode ser um monte de coisa. Então, um curso d'água, né? Então, a cor azul em mapa significa um curso d'água. Então, ali pode ser um rio, um riacho e tudo mais. Se for algo arredondinho ou arredondado, um lago, né? E assim por diante. Tem que ter também fonte, por exemplo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produz mapas. Pode ser outras fontes também, né? IPARDES, assim por diante. Um mapa tem que ter as chamadas coordenadas geográficas, em que os paralelos e meridianos estão ali representados, conforme eu já disse. Os próprios símbolos, né? Como, por exemplo, trilho de trem é representado como 2 linhas e aquelas linhazinhas pequenininhas no meio, né? Para cruzar ali. Ou, por exemplo, cores também nos mapas. Geralmente, cores quentes, como o vermelho, representam nos mapas, quem já não viu, né? Mapas de previsão do tempo, né? Cores mais vermelhas, o calor é maior. Cores mais puxado para o azul ou roxo, é mais frio, né? Então, você vê que até nisso, nos mapas, no caso temáticos, também é importante. Bom, tem que ter orientação para onde é que está o norte, né? Sabendo o norte, você sabe todas as outras partes da orientação, como o leste, o oeste, o nordeste, assim por diante. É a famosa rosa dos ventos, né? Que a gente tem que colocar ali no mapa, né? Exatamente, tem que ter a rosa dos ventos. Tem que ter uma escala, para você ter uma noção da área que está sendo representada, né? Pode ser uma planta de um apartamento, pode ser, por exemplo, um bairro, pode ser o estado do Paraná inteiro, o estado de São Paulo, pode ser os Estados Unidos da América, né? Como por exemplo, nas eleições aí americanas, né? A gente ficou acompanhando, eu mesmo fiquei acompanhando ali cada estado que ia ficando ou azul ou vermelho, né? Isso, e naquele caso lá não tinha escala, mas porque não era para isso o objetivo, né? Mas você tem que ter ali a escala para você saber o tamanho daquele espaço que você está representando. E também tem que ter a projeção cartográfica. Pode ser, por exemplo, a cilíndrica, que a gente já falou aqui, pode ser a plana, você pega como se fosse uma folha de papel, encosta num globo e tira o molde. Então, quem já não viu a bandeira da ONU, né? A bandeira da ONU nada mais é do que uma projeção plana, né? E também do tipo, são as projeções cônicas, né? Que você pode também representar. Então, nesse sentido aqui, então, tem essas partes aí de um mapa que são fundamentais, ok? Eu acho legal a gente aproveitar e falar que no Brasil, a principal fonte de informações geográficas, de dados geográficos, é o site de IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E lá você pode ter acesso a todas as informações relativas ao território brasileiro e você pode fazer download dos mapas. Não só esses dados aí cartográficos, mas os demográficos também. Então você tem aí dados do relevo, que é chamado aí tecnicamente de arquivos de raster. Tem os dados de hidrografia, localização e desenho dos rios, enfim. É muito legal e eu acho isso muito legal do nosso país, que a gente consegue ter acesso a muitas informações sem que a gente tenha que implorar para tê-las, né? Então, se a gente está fazendo trabalho na escola, por exemplo, a gente pode ir lá no site do IBGE e baixar um mapa para a gente colocar no trabalho. Então, eu acho muito bacana. E o nosso país ter um instituto desse, que tem essa qualidade de produção de dados, é muito legal. Professor, qual que é a importância do IBGE para a geração e para a produção e disponibilização desses dados? Pois é tão importante, né, que é utilizado, por exemplo, para as políticas públicas, né? Imagine, por exemplo, de 10 em 10 anos é feito, por exemplo, o Censo Demográfico Brasileiro. E nisso é baseado para poder fazer, por exemplo, políticas públicas sobre o crescimento de cidades, sobre, por exemplo, o crescimento das áreas rurais, produção agrícola, né, o crescimento e projeção dessa produção. Pode ser feito também para fins militares, não é? Poder, então, ter um conhecimento maior do território brasileiro. Exploração de recursos naturais, como, por exemplo, exploração de petróleo, né? Já temos toda a chamada Amazônia Azul, toda mapeada hoje. Os engenheiros, né, cartógrafos, já fizeram isso daí e tem lá a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, por exemplo, todo mapeado. O IBGE também, né, para as escolas, né? Quem nunca, né? Pegou um mapa do livro e viu lá escrito na legenda, na fonte, né? IBGE. Para as universidades, você mesma disse que utilizou, né? Fontes aí do IBGE, né, e outros softwares também para fazer suas pesquisas e tudo mais.
E, por exemplo, hoje sabemos que nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil aproximadamente. Então, quem que pesquisou isso? O IBGE com o censo demográfico. Aconteceu em 2010 e deveria ter acontecido esse ano de 2020. Porém, devido à pandemia aí, né, foi adiado para o ano que vem, para fazer a nova contagem da população brasileira. Então, se alguém ano que vem passar aí na sua casa, né, te incomodando, batendo palmas, perguntando quantas pessoas tem na sua casa e tudo mais, saiba que é por um fim muito importante. É muito legal isso aí, e você falou da pandemia, e eu lembrei, assim, eu sou da área de epidemiologia, então eu trabalho muito com informações que são produzidas pelos sistemas do governo sobre doenças, né? Então, quem não cansou de ver mapas nos telejornais mostrando lugares que tem mais casos de pessoas com Covid? E aí, em alguns lugares, a gente via um círculo com algumas cores. Por exemplo, tem um círculo grande em São Paulo, tem um círculo grande lá em Manaus. Esses círculos são os aglomerados, né? E aí a gente pode saber, por exemplo, que naquele lugar tem uma concentração, uma incidência maior de casos da doença. Então, você vê que os mapas, nesse caso, também podem ser usados para a gente poder ter informações de saúde e poder pensar em plano para reagir contra, no caso, o Covid, né? Então, por exemplo, nessa região tem uma quantidade muito grande de casos. O que está acontecendo? Será que as pessoas estão deixando de se proteger? Será que ali tem alguma condição que propicia a transmissão dessa doença que não tem em outras? Então, os mapas são muito legais para a gente poder ter essa visão mais ampla, né? A gente pega os dados que estão numa tabela, coloca no mapa, e aí a gente consegue ter essa informação espacial que com certeza faz toda a diferença, né? Nesse planejamento estratégico, por exemplo. Exatamente. E um mapa pode ser lido, né? Por isso que a gente, nas aulas, tem que colocar o aluno para ler e interpretar os mapas. E os mapas falam muitas coisas, né? Como você mesma disse aí, né? Sobre a questão de doenças, no caso, né? Por que essa doença, por exemplo, acontece numa região tropical, vamos supor, no caso da malária ou, por exemplo, da dengue, né? Tem tudo a ver com questões também climáticas, né? Por que em tal lugar tem mais? Às vezes porque a população está menos consciente sobre aquele perigo, né? E assim por diante. Então, os mapas são muito úteis para isso também. Muito legal. Professor, a gente já tá acabando esse episódio, então eu queria deixar esse espacinho, professor, para você deixar uma mensagem pro pessoal. De repente você tem alguma recomendação pro pessoal que tá ouvindo e quiser falar, esse espaço é seu agora. Primeiramente, agradecer, né, você pelo convite aí, pelo programa. Parabéns pelo programa excelente aí de divulgação dos conhecimentos aí científicos. Que Deus abençoe a todos, né? E quero recomendar, por exemplo, alguns softwares ou sites, né, ligados à cartografia, que alguns, inclusive, são interativos. Vou falar alguns aqui. Por exemplo, naquele que eu falei para vocês que dá para você comparar o tamanho dos territórios de países, né? É o the3size.com. The3size. Então, ali você pode entrar e poder, então, comparar, né? Bem legal. Em questão de softwares, né? Alguns são livres, outros são pagos. Por exemplo, o ArcGIS é um bom programa. O Spring, o GlassGIS, o TerraView, o FieldCartoon, o próprio Google Maps, né, que é uma ferramenta muito importante, tanto para quem vende como para quem também consome, como por exemplo... O Google Earth, né? Se você vai pedir uma pizza na Maura, você quer saber onde é o lugar mais perto para chegar mais rápido, né, para você comer. Então você digita ali e aparece a localização. Às vezes você pede ali, por exemplo, pizza da Mama, não sei o que lá. Aí você vê que é perto da sua casa, você já foi recomendado que é boa, você vai lá e pede. Ou então, o próprio Google Earth Pro, o site do IBGE também tem muitos mapas interativos lá. E esse que eu falei do mapa das eleições nos Estados Unidos, né, bem legal também. O site do INPE tem ali das queimadas, né, que estão acontecendo lá. Você consegue ver, além dos mapas interativos ali, os gráficos e tudo mais. E quem nunca jogou, por exemplo, o jogo War, né? Um jogo de guerra ali, em que tem
para você conquistar, né, Maura? Conquistar a Ásia, conquistar a América e assim por diante. Muito legal, professor. Eu que agradeço a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que a gente aprendeu bastante. E eu tenho uma sugestão também. Tem um software que eu usei muito no meu doutorado, que é o QGIS. Aí você pode pensar assim, nossa, Maura, mas você tá sugerindo coisas que você usou no seu doutorado? Não, mas tem tutorial no YouTube. De repente você vai fazer um trabalho de geografia no colégio, você quer fazer um mapa legal, pega lá no YouTube tutorial e você pode baixar gratuitamente o programa, os mapas e fazer o mapa do jeito que você quiser, com a cor que você quiser. Só não esquece dos componentes do mapa que o professor André falou aqui que não pode faltar. É o título, a rosa dos ventos, a escala, a legenda, a fonte, isso é importante, né, professor? Exatamente. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, viu, Mara, pelo convite. Valeu, pessoal. Esse então foi mais um episódio do Descobrindo Galápagos e a gente se vê no próximo. Até lá!